Meu nome é Niara, eu sou lá do Rio Grande do Sul, sou coordenadora geral do DCE da URGS. Com muito orgulho também faço parte da direção, diretora Vice-Uni do Rio Grande do Sul, da União Nacional de Estudantes. Estou muito feliz de estar participando deste festival que está reunindo mulheres do sul ao norte do nosso país para debater a conjuntura, debater política, debater alternativas para o que a gente vem no cotidiano enfrentando, né? São diversas violências, é um momento de organização das mulheres. Então, estou bem feliz de estar aqui e de contar com a presença de todas vocês também. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Mônica, eu faço parte do coletivo Conspiração Socialista, que atua no Sindicato das Professoras e Professores, a PUESP, no SIMPEM e no SIMPRO. Sou secretária de Direitos Humanos da PUESP e diretora executiva. E é um prazer estar aqui nesse momento, que é um momento ímpar para a organização das mulheres. Para as mulheres, mulheres de luta, mulheres transformadoras, porque é isso que a gente faz no nosso dia a dia. A gente luta e transforma. E como que a gente consegue fazer isso de forma coletiva? Como que a gente vai pegar todo esse potencial desse debate, dessas discussões que nós participamos até esse momento e transformar em ações para depois que nós sairmos daqui, para que a gente possa levar para as companheiras e companheiros que não puderam estar aqui nesse momento. Então, é fazer desse espaço que nós temos, agora isso não é uma coisa minha, nem da companheira, está vindo aqui no ponto, que nós temos que terminar essa mesa impreterivelmente às 14 horas. Isso faz com que nós tenhamos o desafio, de ouvir uma parcela, infelizmente uma parcela pequena das companheiras, e que a gente possa se organizar para que a gente possa ouvir todas em outro momento. Esse é um desafio e que eu tenho certeza que nos nossos encaminhamentos vai surgir possibilidades para que isso aconteça de fato. Gostaria de chamar para compor as cadeiras a companheira Sirlene, da bancada feminista do Estado de São Paulo. Chamar também aqui a Letícia Holanda, que é diretora de Mulheres da União Nacional de Estudantes. Uhul! A companheira Silvia, da bancada feminista do município de São Paulo. Chamar também aqui a Silvia, que é professora... Silvia está aqui? Quem que faltou, então? Ninguém. A Nicole, do Afronte, para compor aqui a mesa com a gente. Obrigada, Nicole. E aí, agora só falta quem? Aí as duas. E a Daniele, do E Se Fosse Você? Daniele, do Instituto E Se Fosse Você. Não chegou? Você vai fazer o informe. Então, venha, Daniele. Dê para a gente o informe. Não rouba. Não, um informe, rouba. É isso? Quer dar um informe agora? Não, ela vai compor aqui. Boa. Está faltando uma cadeira. Gurias, aqui, lá no Rio Grande do Sul, a gente chama as gurias, né? Mas fiquem à vontade para sentar. Esse é o GT de Educação. Muito importante a gente trazer os nossos relatos, das nossas vivências, dos espaços onde a gente ocupa, né? Seja nas universidades, nas escolas, como professoras, como docentes, e como também aquelas que protagonizam o pensamento da educação, né? A gente vem aqui de vários lugares diferentes, com realidades diferentes, né? Lá no Rio Grande do Sul, a gente vive um momento muito forte, que não é só no Sul, no Rio Grande do Sul, é no Brasil todo, de ataque à educação, de ataque, inclusive, de privatizar, né, as escolas, para ter cada vez mais gestões autoritárias, né? A galera aqui também, saudar os secundaristas que estão aqui também compondo esse GT, que a galera sabe que nas escolas cada vez mais está difícil a auto-organização estudantil, dos grêmios estudantis. Nas universidades, então, a gente enfrenta uma realidade cada vez mais da negação da ciência, e a gente sabe que esse GT aqui, ele se propõe
a desafiar essa nova lógica, né? Essa lógica do neoliberalismo. Então, ficar bem à vontade, podem sentar e a gente vai combinar aqui uma ordem para a gente chamar as gurias. Pode ser? Só trazendo aqui, né? Porque nós que somos da educação sabemos o quanto a educação tem sido atacada, o quanto a extrema-direita tem feito da educação o alvo, né? E se ela faz o alvo é porque é na educação que a gente tem a resistência. Porque se a escola, muitas vezes, ela acaba reproduzindo o machismo, o racismo, a misoginia, a escola também é onde a gente faz a luta, é onde a gente faz o contraponto a tudo isso. Então, a escola é resistência. A extrema-direita, o fascismo, vai nos atacar. E a gente se organiza para continuar resistindo. Vocês gostariam de começar? Bem? Pode. A ideia são 5 minutos. Pode ser, Aí fica ativar o debate, são 5 minutos, a gente avisa com 3, com 5, conclui. Tá. Só combinar com a galera. Gente, a gente está aqui numa lógica, as nossas convidadas que estão aqui compondo esse debate com a gente, elas vão ser nossas ativadoras. Então, elas vão trazer o debate, vão trazer a realidade e logo depois a gente vai abrir para o plenário para trazer suas contribuições, tá? A gente vai manter 5 inscrições de 2 minutos por conta do tempo. Né? A gente queria fazer mais, mas a gente, por conta do tempo, plenária final, depois a gente precisa reduzir. Então, vou passar aqui para a Sirlene, que é do mandato estadual e da bancada feminista. Quero te parabenizar e muito bom te ter aqui com a gente, Sirlene. Obrigada. Obrigada. Então, primeiramente, boa tarde a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui, saudar as companheiras que estão aqui mediando esse debate e todas as companheiras que vieram aqui hoje, né, para debater esse tema, nesse encontro grandioso, que nós estamos todas muito felizes, né, de sermos abelhas, né, de trazer esse mel para que a gente possa levar a nossa luta feminista adiante nesse país que cada dia, né, que todo dia mata mulheres. E nós que somos da educação, né, estudantes, professores, nós sabemos, o nosso dia a dia dentro da escola, no chão da escola pública, é um dia a dia que vai refletir, né, todas as opressões da sociedade, né, e, sobretudo, o machismo, sobretudo, o racismo, a LGBTfobia está presente nas nossas escolas. Né? Eu sou professora há 20 anos, fui professora da rede municipal de São Paulo, da rede pública estadual e, atualmente, eu sou professora da escola técnica. Estou na mesma escola há 17 anos. E estou afastada agora para o mandato nosso, o mandato estadual, né? E eu quero dividir minha fala em 2 partes. Uma, da violência, né? O tema é a violência nossa dentro da escola e no entorno da escola. E depois um pouco do que nós estamos fazendo enquanto mandato estadual, né, em relação a esse tema muito caro para nós, que é a violência contra as mulheres. Então, primeiro, eu quero dizer que eu larguei o emprego na Prefeitura de São Paulo porque eu sofri uma violência. Eu apanhei de um aluno de 11 anos, que, obviamente, assim, ele era um aluno deficiente mental que não tinha os seus cuidados. Então, a primeira violência que eu sofri, e eu acabei não conseguindo lidar com aquilo, e saí do emprego, exonerei do emprego por conta disso. E quantas de nós, né, passam por isso todos os dias? Eu trabalhei na prefeitura 6 anos e meio, e daquele momento, eu não consegui nunca mais voltar. Em outro aspecto, eu vivenciei muita violência em relação às estudantes, né, que a gente... nós, como professoras, a gente sempre está inserindo o debate da luta política das mulheres. Né? Seja num livro, seja num teatro, seja, né, numa aula. E eu vivenciei muita violência contra as meninas, né? Enquanto parlamentar, hoje, e enquanto professora.
né? Eu tive o desprazer de ter um caso de uma menina estuprada dentro da minha escola, uma escola técnica. E eu tive o desprazer de ver, né, nenhuma medida, um silenciamento dessa menina dentro da escola. Né? E eu tive o desprazer de ver também muitas colegas professoras e muitos colegas professores, né, se colocando contrários à denúncia desse caso, a levar esse caso ao Ministério Público. E agora, como parlamentar, eu também tive o desprazer de passar por uma situação, né, numa escola aqui na periferia de São Paulo, que foi um caso de como que era o nome? Era um concurso de masturbação, em que os meninos fariam esse concurso, colocaram cartazes na escola, e que o prêmio seria uma menina preta. E é disso que nós estamos falando, né? Uma situação de machismo junto com o racismo dentro da escola pública, e que as escolas hoje não estão preparadas para lidar com isso. E que nós somos pessoas fundamentais, sendo professores, estudantes, para lutar contra isso. Porque essa violência que surge na base, na escola, ela tem um foco que é a violência política do Estado contra nós. Né? A violência, por exemplo, hoje aqui no Estado de São Paulo, de um governador fascista que pretende militarizar as escolas e que pretende, né, e que todos os dias corta a verba da educação, que cortou 13 bilhões de verba da educação. Então, isso resvala onde? Na escola pública, na falta de professores, na falta de funcionários e no abandono da juventude e dos próprios professores que se veem, né, ali sem nenhuma perspectiva diante de tamanha violência do Estado e nas suas condições de trabalho também. Porque nós estamos falando, né, de uma categoria também que não tem uma remuneração, né, adequada justamente por ser mulher. Tá? Eu vou terminar. Né, para terminar, eu quero dizer o seguinte, que nós, enquanto educadoras e juventude, na luta, temos que nos unir e levar o feminismo para dentro das escolas e o combate ao racismo. Né? E tem um samba, que eu vou citar aqui rapidinho, que diz assim, né, para a gente cantar aí para essa homarada que está aí, não entendeu ainda o protagonismo das mulheres. Você se diz malandro, malandro você não é, porque não existe malandragem para mulher. Você já fez a primeira, mas a segunda não faz. A partir de hoje, os direitos são iguais. Eu falei dente por dente, olho por olho. Se tentar me enganar, bota a barba de molho. Vamos à luta, mulherada! Muito obrigada, Silene. Uma honra ouvi-la. A nossa próxima convidada a falar. Daniele, por favor. Oi, gente. Eu não sabia que eu ia compor aqui o espaço assim, né? Então, obrigada aí. Mas eu, na verdade, ontem conversei um pouquinho com a Eliana de um processo interessante, porque, ouvindo um pouco as companheiras, a gente está falando da violência contra a mulher e essa violência política de gênero que se agrega dentro da escola através do que a gente percebe dos nossos estudantes. Mas a gente, professora, que é quem cuida, tem que se perguntar quem cuida de quem cuida. Né? Então, a gente está lá desmontando festivais misóginos entre os meninos, mas a gente também é atacada. Então, nesse sentido, conversando um pouco com o pessoal do Instituto lá em Porto Alegre, eu não sou do Instituto, né? Acompanho o trabalho das meninas lá, tenho muita admiração pelo que elas estão fazendo. Elas mapearam um aumento grande de violência política de gênero contra professoras, e, em especial, professoras de história. Né? Justamente... Também estou nessa. Justamente porque a gente vai falar do quê? Vai falar de gênero, vai falar das mulheres na história, vai desmontar os mitos da extrema-direita. Teve ditadura, nazismo não é de esquerda. Então, a gente vai batendo nessas coisas e vira alvo. Né? A partir disso, esses fatos começaram a acontecer e as meninas lá mapearam, no plantão de apoio e acolhimento, um grande número de professoras recorrendo
né? Porque estão sendo perseguidas, difamadas, filmadas, colocadas nas redes, etc. Então, o que eu queria trazer de contribuição aqui, para a gente pensar o pós, a nossa volta, a dispersão temporária do nosso enxame para produzir outras colmeias, digamos assim, como que a gente se organiza. Porque a pauta econômica tem movido pouco das nossas, né? As pessoas a gente tem dificuldade de montar uma greve, de segurar uma greve, de mobilizar um professor para uma assembleia. Imagino que não seja só no Rio Grande do Sul isso, né? Tá tudo muito difícil, uma descrença grande na política, uma violência política grande, tudo isso se soma. Então, imagino que nós, como professoras, possamos voltar para os nossos lugares e, pensar plantões de acolhimento, espaços de acolhimento para a violência política de gênero que acontece dentro das escolas com as professoras. Porque contra as meninas, nós acabamos defendendo, né? E nós precisamos ser defendidas também. E não menospreza um, não diminui o outro, né? Mas é importante que a gente também tenha esse apoio para poder acolher. E a gente sabe que as redes não têm psicólogas, não têm advogadas, mas os nossos sindicatos têm estrutura. E quem sabe os nossos sindicatos agora olham para as professoras como sujeitas políticas que estão sendo violentadas e também cumprem esse papel de disponibilizar um atendimento de acolhimento e um atendimento jurídico às professoras. Porque nós estamos sozinhas. Não é uma sensibilidade que os nossos sindicatos têm desenvolvido até o momento. Então, de que seja a nossa tarefa voltar para as nossas bases, para os nossos núcleos sindicais, para as nossas regionais sindicais e desenvolver uma política institucional, não negando a política voluntária, que também é necessária, né, das nossas redes feministas, mas que a gente exige dos nossos sindicatos, que somos professoras, na maioria, é uma categoria de mulheres, né, e que a gente possa ser atendida também nesse aspecto pela política sindical. É uma nova realidade da vida das trabalhadoras na educação. E que esse também seja um espaço, então, de entendimento e acolhimento a partir da nossa representação política como trabalhadoras. Muito obrigada, Daniele. Uhul! Vou chamar agora para falar a companheira Silvia, da bancada feminista. Gente, eu sou professora de História. Imagino que aqui... Quem é professor de História aqui? Levanta a mão. Sou professora de História da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e estou, nesse momento, na mandata da bancada feminista aqui na Câmara Municipal de São Paulo. E queria dizer para vocês que a estratégia do fascismo, a estratégia da extrema-direita é acabar com a educação. O Trump simplesmente desmontou o que para eles é o Ministério da Educação nos Estados Unidos. Acabou. A estratégia deles é militarizar tudo. E escola militarizada não é escola. Não existe educação militarizada, porque não tem educação sem democracia. Então, a estratégia deles é simplesmente eliminar qualquer educação do planeta. Eles não querem educar. Eles querem domesticar, que é outra coisa. Domesticar as pessoas, colocar as pessoas como soldados, colocar as pessoas para obedecer, isso não é educação. Educação é o que a gente constrói, o que a gente quer fazer no chão da escola, o que a gente faz todos os dias, no nosso cotidiano. Então, primeiramente, a gente tem que saber que eles querem destruir a educação. Segundo, eles têm uma estratégia para fazer isso. Qual é a grande estratégia da extrema-direita? É colocar estudantes, pais e comunidade contra os profissionais de educação. Eles querem nos dividir. É por isso que em 2018 eu estava na sala de aula, era o segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, a polarização estava acirrada e do nada, aqueles nossos alunos que eram lindos, fofos, maravilhosos, que nos amavam, de repente, eles começaram a fazer o símbolo do nazismo na lousa. Eles começaram a falar para o professor que era gay. Aqui, gay não. Eles começaram a fazer bullying com todo mundo dentro da sala de aula. E a gente começou, gente, o que aconteceu com esses meninos do 9º ano? Eles eram nossos pequenininhos, desde o 5º ano, 6º ano, 7º ano. O que aconteceu agora? A internet os capturou. Porque a internet
é uma ferramenta da extrema-direita para capturar os nossos estudantes para o discurso nazifascista, racista e misógino. Seja na plataforma do Discord, seja no Twitter, seja no Instagram, em várias plataformas. E aquele pai, aquela mãe que falava, nossa, professora, professor, que legal, né? Gosto muito do seu trabalho, começou a questionar o nosso trabalho. Começou a ir na escola a falar, isso aqui meu pastor não quer mais. Isso aqui, o político lá que eu votei, não quer que fala não. Porque eles começaram a capturar a nossa comunidade escolar nos bairros e nas igrejas neopentecostais. E a estratégia deles é fazer o quê? Aqueles professores lá, tudo comunista, tudo feminista, quer desvirtuar os filhos de vocês. Quer fazer eles virar... O menino quer fazer virar gay, a menina quer fazer virar lésbica, a família vai se... 3 minutos. A família vai se... A família, que é a família que eles defendem, vai se desmantelar. E começaram a falar isso para a nossa comunidade escolar. Essa é a estratégia deles, é colocar a comunidade, os estudantes, contra os profissionais de educação. E qual tem que ser a nossa estratégia? Porque nós precisamos ter estratégia para combater a extrema-direita dentro das escolas. A nossa estratégia tem que ser unificar. Por isso que é tão importante que a gente não fale só entre nós, profissionais de educação. A gente precisa falar com a mãe, com o pai, com os estudantes. Por isso que é muito importante que essa mesa aqui esteja presente ao JS, esteja presente a UNE, a UBS, todos os estudantes secundaristas e universitários, porque a gente precisa unificar o nosso discurso. E a gente precisa, na escola, unificar com as trabalhadoras da cozinha, com as trabalhadoras da limpeza. E é por isso que eu encerro aqui, que a gente também tem que falar de esperança. E a gente montou aqui, na Rede Municipal de Ensino, um movimento que chama-se Esperançar, que é justamente para a gente unificar o chão da escola, com todo mundo, profissionais de educação, trabalhadoras da cozinha, trabalhadoras da limpeza, estudantes, mães atípicas, porque a luta é uma só. A extrema-direita está unida e nós precisamos ser influenciadores. Professor não é só para dar aula, não é entrar na sala de aula e achar que o trabalho acabou. Professora feminista, professor revolucionário tem que ser aquele que vai ser influenciador político para tirar essa extrema-direita, da cabeça dos nossos estudantes e dos nossos pais, porque eles são o nosso povo, é a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora tem que ter as ideias da classe trabalhadora e não as ideias da classe dominante. É isso. Muito obrigada, Silvia. Obrigada, arrasou demais. Gente, antes de chamar a próxima ativadora, eu gostaria de convidar aqui a Manuela Barbosa, que desenvolveu uma cartilha e ela vai aqui nos falar também, vai fazer bem-vinda, Manuela. Pode ficar à vontade. Ela também vai falar um pouco sobre a produção dessa cartilha, que fala sobre a violência nas escolas, né? E aí, parabéns, muito bonita. Ela também vai distribuir aqui para a galera algumas edições. E aí, a próxima a falar vai ser a Letícia Holanda, que é diretora de Mulheres da União Nacional de Estudantes. Obrigada, Letícia, por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Niara. Bom, gente, boa tarde para todos vocês. Primeiramente, agradecer pelo espaço, o convite também, saudar todo mundo. Eu me chamo Letícia Holanda, sou estudante de licenciatura em Física e Jornalismo, sou da União da Juventude Socialista e sou aí diretora de Mulheres da UNE, né, uma pasta muito importante dentro, né, dessa entidade aí de muita luta, inclusive, que é símbolo de resistência hoje na nossa educação, principalmente. E aí eu dividi minha fala aqui em 2 pontos, né, trazer um pouco também do que a UNE vem construindo para esse próximo período dentro da educação, né? A gente fala muito que a educação ela tem um potencial de ser emancipadora, de estar ali nas mãos dos estudantes, o futuro, mas a gente não pode falar também, né, que a educação ela nunca vai ser emancipadora se nós, mulheres, não estivermos no centro desse debate, né? Então, todas nós aqui carregamos nas nossas mãos o sonho do diploma, carregamos nas nossas mãos o sonho de sair da universidade com o diploma na mão, mas, ao mesmo tempo, a gente também sai, a gente entra na universidade e também carrega o racismo, carrega o machismo,
racismo, carrega a violência de gênero nas universidades. A gente enfrenta nos corredores o assédio dos professores, né, na grande maioria das vezes. A gente enfrenta também a dificuldade, muitas vezes, ter que escolher entre pagar o ônibus para ir para a universidade, entre comer no restaurante universitário. A gente enfrenta a dificuldade de ter um cash financeiro para conseguir bancar o seu trabalho acadêmico pela falta, às vezes, de política de permanência dentro da universidade. Então, acho que hoje o papel que a gente tem, esse debate da educação é muito importante, principalmente para a gente conseguir pautar. Hoje a Uni fala sobre ter uma reforma universitária e que essa reforma universitária ela garanta a paridade, mas que tenha nós, mulheres, no centro desse debate. Não dá para a gente também dizer que somos maioria na universidade, que a gente acessa a universidade hoje em grande maioria, mas também, ao mesmo tempo, quando a gente não tem acesso à moradia, quando a gente não tem acesso ao restaurante universitário, quando a gente não tem incentivo às nossas bolsas de extensão, projeto de pesquisa científica, né? Hoje nós temos 80% da ciência brasileira dentro das universidades, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem incentivo, né? Eu acompanhei muito quando a Thalília estava no processo, né, de acompanhamento do projeto de lei das mães cientistas, que foi aprovado, inclusive, que foi uma grande luta, né, e que, para nós, né, que somos estudantes cientistas, mulheres, já é muito difícil você conseguir nesse espaço, e agora ter uma lei que consegue apoiar é muito melhor. E aí, dentro disso, gente, hoje a Uni, ela faz diversos debates e fóruns onde a gente consegue construir também política pública e é onde a gente desenvolve também as nossas lutas para as mulheres dentro das universidades. A gente teve agora o encontro de mulheres estudantes da Uni, que aconteceu lá no Rio Grande do Norte, em Mossoró, muito propositivo, de onde a gente tirou, inclusive, o encaminhamento de uma pesquisa para saber o índice de violência de gênero dentro das universidades, porque hoje a gente não sabe. Hoje, a estudante ela é violentada, ela é assediada, mas a gente não sabe o número disso. Não se existe um relato, não se existe um número quantitativo para a gente entender como também a gente vai partir para um processo de enfrentamento. E hoje a Uni tem organizado essa pesquisa junto com o Ministério das Mulheres, junto com o MCTI, para a gente conseguir ter esse índice e, a partir disso, a gente conseguir também encaminhar um protocolo nacional de enfrentamento à violência de gênero dentro das universidades. Porque o que muito acontece hoje é que a estudante que sofre uma violência, ela sai da universidade, ela evade, né? Ela simplesmente abandona os estudos porque não tem ali uma política realmente que enfrente, que retire esse agressor dos espaços de convivência dela da universidade. Então, é nesse sentido que a gente tem construído essa pesquisa para garantir esse protocolo. E, no mais, gente, finalizar aqui falando para vocês o quanto a gente precisa realmente colocar a pauta da educação no centro, uma educação popular, emancipadora, mas que também seja construída por nós, mulheres. A gente não quer somente acessar a universidade, ser somente mais números e mais números. A gente não quer ser 52% de maioria nas universidades, a gente não quer ali estar dentro dos 80% da ciência brasileira. A gente também quer ter o incentivo, ter a política de permanência e garantir, e garantir também que a universidade, as escolas hoje, a educação, sobretudo, seja um espaço verdadeiramente construído por nós mulheres para que a gente possa garantir que nenhuma de nós evada e que todas nós conseguimos aí sair com o nosso diploma na mão. É isso. Muito obrigada, Letícia. Obrigada. Nicole, por favor. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Nicole, eu sou militante secundarista do Afronte, sou diretora de escolas técnicas da UPES, a União Paulista dos Estudantes Secundaristas, sou estudante de ETEC, do ETEC aqui do centro, faço comunicação visual lá. E, bom, eu acho que, primeiramente, é muito importante a gente saudar esse espaço, com várias mulheres aqui de muita luta, muitas professoras a gente está vendo aqui também no plenário, porque, atualmente, a gente tem visto o quanto a extrema-direita tem avançado. E todos os professores, principalmente, têm visto isso nas escolas, do quanto está sendo mais difícil para a gente conseguir organizar os estudantes e mostrar para eles que a extrema-direita quer matar a gente, quer matar as mulheres, quer matar os estudantes de periferia. Por isso, é muito importante a gente chegar nesse fato de que, eu acho que todo mundo aqui sabe, mas aqui a gente tem travado uma luta muito grande contra as escolas cívico-militares em São Paulo, que foi um projeto criado pela polícia do governador Tarcísio Derrite, que é um projeto que é colocar policiais dentro da escola e colocar regrinhas lá, que esses estudantes vão ir recebendo pontos e vão sendo retirados se eles tiverem um risquinho na sobrancelha, cabelo pintado, unha pintada e coisas do tipo.
Mas a gente sabe verdadeiramente por que é que eles querem colocar a polícia dentro das escolas. Porque a gente viu quando começaram a colocar as câmeras dentro de sala de aula para poder observar o que os professores fazem com os alunos. Qual a aula que os professores dão. Então, eu acho que, primeiramente, a gente tem que colocar que o projeto de escolas cívico-militares é um avanço gigante da extrema-direita e é uma luta que a gente tem que ter de muita unidade de travar essa luta contra as escolas cívico-militares de norte a sul do Brasil. Porque a gente sabe que o projeto deles é privatizar as escolas, é colocar policial dentro da escola, na porta da escola, colocar cada vez mais câmeras para conseguir fazer com que os professores não consigam realmente abrir os olhos desses estudantes. Porque a gente viu aqui em São Paulo, esses tempos atrás, um estudante que foi retirado de dentro da escola pela polícia, para a polícia bater nele fora da escola. A gente viu o que a Silene estava falando de um concurso de masturbação, que o prêmio era uma estudante negra. Assim, isso é um completo absurdo. E a gente tem visto que as direções vêm se silenciando muito sobre isso. Principalmente com o Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza vem se silenciando muito sobre isso dentro do ensino técnico. Assim. E é uma coisa que a gente não pode aceitar. A gente tem que organizar os grêmios cada vez mais e mostrar para eles que isso não é certo, gente. Porque a gente sabe que cada estudante, que eles são muito influenciados pelos pais, mas que cada estudante sabe o medo que é sair da escola de noite e ter medo de não chegar em casa. Sair na escola de manhã para ir para a escola e ter medo de não conseguir chegar até a escola. Elas sabem disso. E é dessa forma que a gente tem que chegar nessas estudantes, nessas mulheres, para organizar elas, organizar os grêmios estudantis, sempre com muita unidade, porque a gente tem visto um refluxo muito grande no interesse dos estudantes pelo movimento estudantil, justamente por esse avanço da extrema-direita. E é por isso que a gente tem a necessidade de ter uma unidade muito grande entre as entidades estudantis, entre os sindicatos dos professores, para a gente conseguir formar dessa luta uma luta gigante que a gente consiga organizar cada mulher. É muito interessante a gente ter um festival como esse e ter tantos estudantes aqui, porque a gente sabe que não é sempre que acontece um festival de mulheres que a gente consegue juntar tantas mulheres assim como foi o MEL. Então, eu acho que a gente tem que levar isso para as escolas, de terem encontros de mulheres, encontros sobre feminismo nas escolas, de plenárias, para a gente conseguir organizar essas meninas e mostrar para elas que elas precisam se organizar para conseguir lutar contra a extrema-direita, para conseguir olhar para aquele professor que assedia elas e passar para a direção, fazer uma denúncia sobre ele, porque muitas vezes elas têm medo de fazer essa denúncia porque sabem que elas muitas vezes vão ser reprimidas. Então, queria finalizar a minha fala dizendo que a gente precisa de muita unidade, tanto entre as entidades, entre as juventudes, porque a gente sabe que tem muita unidade que acaba se colocando em uma posição que não muitas vezes ajuda essas meninas, esses grêmios, mas sempre se colocar nas ruas. Eu acho que a gente tem que, cada vez que acontecer uma coisa dessas, se colocar de ocupar as ruas, fazer um ato em frente à escola, para poder mostrar que as mulheres são a maior potência que a gente tem no nosso país. E é por isso que a gente tem que estar tão unificado com os professores, e é por isso que é tão importante a gente ter essa mesa aqui hoje, gente. Obrigada. Muito obrigada. Nas ruas e nas praças, né? Aqui está o movimento estudantil. E agora eu quero chamar ela, que é a Manuela, que fez essa cartilha maravilhosa. Nós ganhamos aqui, a galera que está aqui na mesa, ganhamos uma estética muito bonita e cada vez mais necessária a gente falar sobre essa violência que as meninas sofrem dentro das escolas, né? Porque a gente sabe que nas escolas é o primeiro momento que a gente tem espaço de interação social. Então é ali que a gente vai conhecer o racismo, é ali que a gente vai conhecer a LGBTfobia, é neste espaço que a gente vai saber como é ser mulher, como é ser uma mulher preta, uma mulher travesti. Então, te parabenizar, que eu acho que ficou lindo, maravilhoso, e que a tua cartilha inspire outras mulheres que estão aqui, professoras e estudantes no Brasil todo. Obrigada, viu, Manuela? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Bom dia a vocês.
Eu estou muito feliz, gente, de estar aqui no MEL. Estou aqui acompanhada com a Jéssica, que está aqui na frente, com o Bruno, que também fazem parte aqui do projeto junto com a gente. Eu sou Manuela Barbosa, sou de Goiás, sou também professora, sou também da História e também da Pedagogia. Acabo de defender um doutorado com um trabalho específico com mulheres em assentamentos rurais de reforma agrária no estado de Goiás, no Cerrado Brasileiro. Então, sou uma mulher, estou com a mulherada defendendo e trabalhando junto e juntas para que a gente consiga elencar cada vez mais os nossos espaços de direitos. Em 2016, quando nós estávamos desenvolvendo uma série de atividades pedagógicas no interior de Goiás, assim como professoras, e aqui eu pego um gancho da fala, né, da professora Sirlene, e de todas vocês, né? É claro, nós estávamos num momento muito desafiador de cultura de paz, de direitos humanos, entre uma série de outras palestras e atividades em projetos pedagógicos interdisciplinares, junto com estudantes de ensino fundamental 2 e ensino médio em Goiás. E foi dali que nós tivemos um insight, uma solicitação, uma grande encomenda social, que é como eu costumo dizer, de trabalhar também didaticamente, pedagogicamente, o tema de violência contra a mulher com crianças e adolescentes. Em 2016, a gente ainda não tinha, embora já com a legislação da Lei Maria da Penha e já com a BNCC, a gente não tinha nenhum material pedagógico que pudesse fazer de forma lúdica um trabalho sobre esse tema com crianças, pensando aqui numa faixa etária a partir de 5 anos inicialmente. Então, o que a gente ouvia nas escolas é que o índice de violência doméstica dos agressores contra as mulheres dentro das casas, dessas mulheres estarem refletindo nos seus filhos e dos seus filhos estarem refletindo nos animais, dentro de um ciclo de violência que a gente, infelizmente, conhece e que é muito grande, estava muito alto naquela realidade. Então, a gente teve uma encomenda de fazer buscas de materiais didáticos, de materiais e referências bibliográficas que pudessem contribuir com essa discussão em sala de aula. E, naquele momento, a gente não encontrou. Então, vindo da mesma realidade aqui de muitas de vocês, eu me vi provocada e me vi junto com uma equipe muito grande. E aqui nesse trabalho com Zaya Ângelo, que é uma ilustradora, uma artista, uma mulher trans, também do estado de Goiás, nós pensamos, se não há esse material, a gente vai produzir alguma coisa, né? Então, esse é um livro em quadrinhos que foi lançado lá em Goiás em 2022, na sua primeira edição. Aqui nas minhas mãos a gente tem, e teve o lançamento ontem também, a segunda edição desse material, que foi lançado no ano passado no Congresso Nacional em Brasília. E a gente tem o prazer de receber o convite aqui do MEL de poder fazer esse lançamento aqui. Então, esse é um material que vem a contribuir com uma discussão que é urgente, que é necessária, que está em todo o Brasil, que está no mundo e que pretende alcançar todas as realidades no canto do Brasil inteiro. Então, a gente tem aqui mais alguns exemplares para poder distribuir, para poder ofertar aqui gratuitamente. O Bruno está aqui do lado, vocês podem procurá-lo para poder pegar um exemplar. São poucas unidades, mas a gente faz questão de poder alcançar todo mundo que for possível. E aqui, só com um medinho, né, de poder estender um pouco do meu prazo, só para poder dizer que a gente também teve... Gente, vamos prestar aqui. Que zona boa. Volta. Dá uma pausinha, a gente vai dar uma pausinha no tempo. Não puxa o cabelo, gente, não puxa. Sem puxão, sem empurrão. Acabou, mas tem mais. Bruno. Bruno, senta, Bruno. Aí. Tem 2 aqui, pode entregar também. Ali atrás, a senhora de branco. Não tem. Não tem. Então, dando continuidade aqui...
Nós fizemos ontem uma entrega gratuita aqui. Desde que esse material ele foi lançado, o nosso grande esforço tem sido para que ele não seja comercializado, para que ele seja distribuído gratuitamente em todas as atividades onde nós estamos. Mas o material ele não é entregue de uma maneira isolada. A gente entende que ele é um aporte, ele é um instrumento pedagógico para uma discussão que é muito maior e que com certeza todas vocês já fazem. Então, Escambau Produções é como vocês vão buscar no Instagram, @escambalproduções, para entrar em contato com a gente também fazer um trabalho de pensar como viabilizar mais unidades para poder mandar para vocês. E é importante dizer que há um entendimento, né, e há uma compreensão, um esforço nosso muito grande de também fazer um trabalho de inclusão. Então, além desse material em versão colorida que está com vocês, a gente tem um trabalho em versão ampliada em braille e que a gente tem abastecido as salas de atendimento educacional especializado para pessoas com algum tipo de deficiência visual. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Estamos numa busca imensa com todos os órgãos, com todos os espaços institucionais que consigam fazer a garantia desse material para abastecer todas as escolas do Brasil com ele e inspirar também que vocês e todas as outras pessoas que se interessarem possam nos buscar para poder apoiar e inspirar outros projetos e materiais semelhantes. Muito obrigada, desculpa pelo tempo. Muito obrigada, Manuela. Compartilhar com a gente essa cartilha aqui no Mel. Muito, muito bom. Gente, agora a gente vai para as inscrições aqui, que a gente já recebeu. Mais uma vez, né, agradecer a essas mulheres maravilhosas que deram sua contribuição. E não tenho dúvida, gente, a revolução ela vai ser feminista, porque com toda a potência da fala dessas mulheres que estão aqui, nenhuma passou do tempo. Eu sou do movimento sindical. E quem é do movimento sindical sabe do que eu estou falando, né? Sabe do que eu estou falando. Então, é sobre isso também, né? É a possibilidade de abrir espaço para que as companheiras, para as outras companheiras possam falar. E esse respeito entre nós, ele é fundamental e, com certeza, faz toda a diferença. Muito bom. Eu queria, então, puxar uma palavra de ordem, já que a gente está aqui, que é se cuida, se cuida, se cuida, seu machista. A América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, se cuida, se cuida, seu machista. A América Latina vai ser toda feminista. É isso aí, bora, galera, mulheres. Então, a primeira inscrita aqui é a Eliana Nunes. Eliana, 2 minutinhos e tá contigo. Boa tarde, mulherada. Aqui tem galera do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Goiás, de onde mais, gente? Do estado de São Paulo inteiro, Maranhão, Rio Grande do Sul, que mais? Minas Gerais? Oi? Maranhão. Maranhão, claro. Né? BH, maravilhosas. Fortaleza, Ceará, uhul! Quem mais? Santa Catarina, gente. Nós temos muito. Uhul! Temos que aproveitar isso, tira aí do meu tempo esse espacinho rápido. Mas olha só, gente, esse espírito que a gente conseguiu unir vários estados, pensando inclusive aqui nesse espaço da educação, que eu me apresento como Eliana Nunes, sou professora da Rede Pública Estadual aqui no estado de São Paulo, sou diretora executiva da PUESP, da Secretaria de Mulheres, mas agora também eu sou Eliana da Resistência e do MEL. Vou falar em todos os lugares que sou do MEL, porque acho que é essa potência que nos faltava para construir desde a escola, junto com a comunidade escolar, junto com pais, com os alunos, com as mães, é claro, esse movimento para a gente disputar consciência. Disputar consciência porque nós temos autoridade no tema, temos autoridade com as nossas alunas e discutir a violência contra as meninas e as mulheres que estão na escola durante todo o dia. Então, em nossas campanhas salariais, em nosso trabalho de base, nós vamos ter que fazer muita interseccionalidade, discutindo a mulher, a violência que ela sofre, mas também quando é uma mulher negra, quando é uma LGBT, isso tem uma diferença gritante.
E elas são as principais vítimas, em especial na periferia. Então, gente, eu acho que nós saímos daqui com uma potência muito grande, com esperança de dar o próximo passo. E nas próximas lutas, que é a Marcha das Mulheres Negras em novembro, na luta da construção do plebiscito por direitos, como já foi anunciado aqui, estejamos como mel, para enraizar em cada estado, em cada município e em cada escola, esse movimento potente para disputar a consciência e derrotar a extrema-direita. Vamos juntas. Uhul! Parabéns, Eliana. Obrigada, Eliana. Melissa, por favor. Melissa da ETEC Suzano, isso? Obrigada. Salve, gente. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Boa. Meu nome é Melissa, eu tenho 16 anos, sou da ETEC de Suzano e sou do Afronte. E acho que esse é um espaço muito importante para a gente debater sobre educação. Como foi dito, a nossa educação está sendo sucateada e eu acho que tudo isso é um projeto, como a gente já sabe. Quando a gente fala que não tem história, sociologia e filosofia dentro das escolas, a gente diz que estão querendo tirar o pensamento crítico de nós que somos estudantes. Isso é fundamental, porque quando a gente tem pensamento crítico, a gente tem força para derrotar a extrema-direita e o fascismo no país. Mas é importante dizer que o que eles fazem dentro das nossas escolas é disputa ideológica, assim como foi no Rio Grande do Sul, com um estudante fazendo símbolo nazista quando foi pegar o diploma. É essa disputa ideológica que nós estamos falando. É sobre o discurso nazista, fascista, que quer destruir a vida das mulheres. Mas é importante que dentro da educação, a gente debata sobre temas que são importantes e fundamentais dentro das periferias, como a educação sexual para as mulheres que sofrem abuso e estupros, e saibam disso para que reconheçam que foi um assédio. É importante que a gente fale também sobre a violência da vida das mulheres negras, da vida das mulheres trans e LGBTs dentro das periferias, e que a gente faça esse discurso dentro das escolas para ganhar a mente dos nossos jovens, construir grêmios independentes, fortalecer as entidades dos estudantes e construir um espaço onde a gente consiga debater e com muita qualidade os debates que a gente precisa construir para construir sim uma América Latina feminista, para a gente construir a educação embasada no que a gente precisa, que é uma educação igualitária e dentro da periferia, para a gente colocar as pessoas que são de periferia dentro das universidades. É isso, obrigada. Obrigada, Melissa. Agora eu gostaria de chamar a Valéria da IMF, Ana Maria Benetti. Bem-vinda. Saudações, me chamo Valéria, estou como gestora pública de uma IMF lá no Jabaquara. Ontem a gente pôde falar um pouquinho lá do nosso aquilombamento no território. No ano de 2023, nós sofremos uma invasão da Polícia Militar na escola, onde fui coagida, não só eu quanto os professores, um adolescente espancado que foi para a delegacia, fomos juntas, enfim. E o que eu vim falar aqui hoje da importância do nosso aquilombamento. Eu aprendi com a minha mãe baiana, antes de conhecer a palavra até aquilombamento, de como a gente se junta no território, na vida, nas nossas vidas, geralmente a mulherada, para poder desenvolver, para que a vida aconteça. E foi assim que eu aprendi, na marra, na luta, porque eu falei assim, caramba, eu estudei aquele sonho de ser professora, a gente estuda, só que ninguém conta para a gente como que vai ser, que a gente vai ter que lutar contra o Estado, lutar contra a polícia, e contra a própria sociedade em si, que também quer acabar com a gente todos os dias quando a gente é servidor público. E aí, o que eu quero trazer aqui? Da importância da gente entender que nós temos que estar em todos os espaços. O legislativo, na justiça. Só dessa forma a gente está conseguindo condenar o delegado e a polícia militar que nos destruiu, que quis nos destruir dentro da escola. Então, estou lá, estou no enfrentamento. É importante falar que, se não fosse as mulheres da bancada feminista, na figura da Simone, que é a assessora que me conhecia, a professora, que eu falei, preciso de ajuda porque querem me pegar aqui no território. E a gente tem medo também, Só que eu falei, eu não estou sozinha, eu vou enfrentar. Então, falar que hoje sim a gente tem um território do Esperançar, que é o projeto que a Silvia falou aqui hoje, várias frentes de mães trabalhadoras. E é isso, gente, vamos esperançar e não deixar a peteca cair. Obrigada, muito obrigada. Ana Paula.
Ana Paula, do Sindicato de Educação do Maranhão. Chegou! Boa tarde, gente. Boa tarde a todas. Eu sou Ana Paula, sou professora de Geografia. Também somos muito atacadas, né? Quando a gente vai discutir a geopolítica, que nós precisamos discutir bastante e entender que nós aqui no MEL, nós estamos dando um passo para a constituição de uma nova maioria política. É a estratégia que nós precisamos para combater a extrema-direita, que tem uma estratégia que é nos destruir, é constituir uma outra maioria política, uma outra forma de fazer política que tem que passar pelas mulheres, pelas negras, quilombolas, indígenas, trans, todas aqueles e aquelas que estão hoje fora da política, seja institucional, seja inclusive nos nossos sindicatos e em muitos movimentos sociais. Nós somos a maioria e nós temos uma estratégia. O MEL faz parte dessa estratégia de uma nova maioria política, que tem PT, tem PSOL, tem PCdoB, tem todos aqueles e aquelas ativistas que querem construir um outro país pela Revolução Brasileira. Nós, no ano passado, conseguimos constituir uma maioria ideológica 2 vezes. Quando a gente disse criança não é mãe, nós conseguimos vitória contra a extrema-direita. Nós conseguimos barrar um ataque frontal às nossas vidas e ao direito do aborto legal. E outro momento que nós conseguimos pautar e ser maioria política, inclusive na internet, quando nós pautamos o fim da escala 6x1. Então, nós sabemos o caminho. E esse aqui faz parte dos tijolinhos desse nosso novo caminho. Então, eu queria trazer essas palavras para nós, mulheres da educação, que somos o principal alvo, somos o principal inimigo da extrema-direita institucional que quer destruir a educação pública, a educação gratuita, a educação emancipadora. Então, a nossa tarefa é essa, no MEL, nos nossos sindicatos, nos movimentos sociais. Sabemos qual é o caminho, vamos nos juntar, um verdadeiro enxame, e vamos conseguir. Muito obrigada. Obrigada. Chamar agora a deputada estadual de Santa Catarina, a professora Luciana Carminati. Bora. Mais alguém tem um microfone nessa moça? O microfone é nosso. Bom dia. Bom Boa dia. tarde. É que eu não almocei ainda, então. Bom dia. Boa tarde. Então, eu sou pedagoga, presidente da Comissão de Educação lá da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vou falar de forma muito rápida, porque eu acho que tem vários temas que estão pegando na educação. A luta eterna por concurso e a diminuição dos contratados, o assédio e a democracia nas instituições. O tema da inclusão, acho que é o principal tema hoje, que entra no debate de qual o perfil do professor, qual a formação que nós precisamos garantir, a valorização dos profissionais com piso e carreira. Inclusive, o MEC está para mandar para o Congresso uma alteração na lei do piso, e é para melhorar, não é para piorar, mas a gente tem que estar atento. E eu acho que um grande desafio é como que a gente olha para o Plano Nacional de Educação, que está no Congresso, e esse ano nós teremos que construir os estaduais e municipais, e temos várias metas que a gente precisa considerar. E falando disso, contar para vocês algumas conquistas lá no Estado, apesar de ser um Estado que eu sei qual é a imagem que vocês têm, mas lá tem muita resistência, tá? Tem muita resistência. Nós criamos uma lei chamada Maria da Penha vai à escola. E Maria da Penha vai à escola, construímos um gibi para falar da Lei Maria da Penha em forma de quadrinhos. E pegou muito legal. E no mês de agosto a gente faz uma rodada, eu mesma, minha equipe, discutindo com o gibi a Lei Maria da Penha e a violência nas escolas. Também sobre a Lei 11.645 da cultura afro-indígena. 1 minuto. Nós estamos entregando kits de livros de autores negros e negras catarinenses para as escolas, porque os nossos educadores alegam que não tem material. Então, a gente está fazendo um movimento de colocar recurso e articulando com as universidades regionalmente a formação dos educadores. E, para terminar,
eu consegui aprovar uma lei que está dando um caldo muito legal, que se chama lei que obriga as escolas públicas e privadas em Santa Catarina a contar a história das mulheres negras, indígenas, quilombolas, que tiveram protagonismo no nosso estado. E agora a gente está se deparando com o seguinte: que material? Onde tem material? Portanto, já temos 4 universidades produzindo pesquisa, material didático para professor e para aluno para chegar nas escolas. Porque nós temos que, para mudar essa cultura machista, entrar com outras perspectivas concretas de referência para os educadores. Muito obrigada. Muito obrigada. Iniciativas maravilhosas, exemplo para todas e todos e todos aqui. Agora quero chamar a Ana, estudante de Ribeirão Preto. Isso. Ana. Depois já prepara a Carol, estudante de Brasilândia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiro, eu quero saudar esse espaço de resistência com uma luta muito importante, né? A gente está falando aqui sobre um tópico da educação que é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né? Hoje a gente vê ataques direto à educação pública, que é onde estão concentrados os setores marginalizados, que são as pessoas pretas, que são a periferia, que são a comunidade LGBTQIAPN+, que são as mulheres. A escola é um instituto de socialização das nossas crianças. E quando elas entram, o primeiro contato que elas têm é com essas violências, com as violências dos corpos dela. Então, é um retrato da sociedade que a gente vive hoje. Os inimigos da extrema-direita querem colocar o alvo nas nossas costas. Nós, defensores da educação de qualidade. Não aqueles que querem cortar 13 bilhões da educação, aqueles que querem militarizar, privatizar e não falar sobre uma educação pública de qualidade. A educação boa de qualidade é a educação inclusiva, é a educação acessível, é a educação onde todos, todas e todes conseguimos ter acesso e conseguimos ser quem nós somos. É isso, gente, basicamente o que eu queria falar. Eu estou um pouco nervosa, porque eu não tenho esse costume, tá? Então, é isso. Desculpa, Ana, muito obrigada, viu? Linda, muito obrigada. Obrigada, gente. Arrasou. Obrigada, Ana. A Carol, estudante de Brasilândia. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carol. Eu sou militante secundarista, né, da região da Zona Norte. E eu acho que uma coisa muito importante da gente falar aqui é sobre como os projetos das escolas cívico-militares vão afetar principalmente as pessoas negras, as mulheres negras, né? Porque a gente viu o que aconteceu, né? Se eu não me engano, foi na sexta-feira, com o vendedor, né? Um trabalhador que estava trabalhando lá no Brás, na região do Brás, e ele foi morto pela polícia. Então, assim, principalmente quando a gente está falando de educação, a gente está falando de uma questão de acolhimento. E quando a gente coloca essas pessoas que elas são um símbolo de genocídio para a nossa população dentro das escolas, a gente acaba afugentando, de certa forma, a população negra, porque é essa população que está ali na rua, que apanha, que é morto, que, enfim, sofre com os diversos problemas, né, da questão de levar em quadros violentos. É essa população que, enfim, acaba sofrendo com isso. E também entender que a militarização não é a solução, até porque a gente viu o que está acontecendo no Centro Paula Souza, que basicamente as escolas estão caindo aos pedaços. E isso, colocar, né, os militares ali não vai solucionar o problema estrutural das escolas. Então, assim, eu acho que é muito importante, sim, essa união entre os professores, né, e os estudantes para exatamente conseguir criar uma unidade, conseguir entrar, para que nós, estudantes, conseguimos entrar dentro das escolas, para que a gente consiga organizar os grêmios e, enfim, lutar contra a militarização da escola, das escolas cívico-militares e, com isso, né, a gente ajudando a combater o fascismo, né, o avanço do fascismo dentro do Brasil. E, enfim, era basicamente isso. Obrigada. Muito obrigada, Carol. Companheira Laura, professora, militante do SIMPEM. Bom, boa tarde aí, companheirada. Sou Laura, trabalho na rede municipal, sou professora, pedagoga, estou na coordenação pedagógica numa escola da EJA.
Sou feminista, sou cria do movimento estudantil, então é muito bom quando a gente consegue fazer as coisas junto, né? Sou mãe também de uma criança da escola pública. Eu queria falar um pouco sobre a grande importância da gente estar aqui junto, porque a pior coisa que muitas vezes a gente faz é colocar tudo nas caixinhas. Então, é o movimento estudantil, é o sindicalismo, é o feminismo. E das feministas que somos aqui, e somos todas feministas, a gente está em todas as frentes. E a pauta do feminismo é a pauta dos direitos do conjunto da população, porque o feminismo defende o SUS, o feminismo defende a escola pública, o feminismo defende verbas e investimentos para que a escola pública tenha qualidade para fazer o seu trabalho. Então, quanto mais a gente divide, mais a gente faz o jogo, né, que a gente está justamente querendo enfrentar. Eu queria falar sobre duas questões. A primeira tem a ver com o financiamento e a condição da escola pública. A gente tem trabalhos de excelência, embora a gente tenha muita dificuldade no enfrentamento ao racismo e o enfrentamento ao machismo. E quanto mais tem militarização, privatização, precarização, plataformização, a gente não faz mais o nosso trabalho. E a gente tem que ser capaz de fazer o nosso trabalho. Então, eu acho que esse enfrentamento à privatização e à terceirização é também um enfrentamento contra a extrema-direita e para garantir que a gente faça o nosso trabalho. Para terminar, eu quero falar sobre a educação de jovens e adultos. Eu estava aqui hoje de manhã na mesa excelente das companheiras trans falando sobre o ódio da extrema-direita às mulheres trans. E a EJA é um lugar que acolhe muitas estudantes trans que foram expulsas da escola. E a gente tem que lutar muito para a gente conseguir defender a EJA, porque é uma política de ação afirmativa, sim, para negros e negras e para as mulheres e homens trans que não couberam. E para os jovens, gente, porque tem meninos e meninas de 15 anos expulsos das nossas escolas que estão todos na EJA. Então, é uma bandeira nossa e feminista, vamos junto, e a nossa unidade é o que vai fazer garantir direito e enfrentar a extrema-direita. Obrigada. Muito obrigada, Laura. Eu tô bastante incomodada, eu preciso saber. E a galera de língua portuguesa está aqui? Arrasamos um pouquinho. A próxima é inscrita, professora Bárbara, do Rio de Janeiro, da UFRJ. Da UERJ, desculpa, Bárbara. É que é Bárbara. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Bárbara, sou professora de História do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um instituto universitário que é um colégio e cujo financiamento depende da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde a gente tem diversos exemplares de milicianos. Então, é um lugar interessante para trabalhar. Queria dizer duas coisas. A primeira é que para a gente perceber esse espaço aqui, né, isso aqui seria uma reunião de articulação. Antes de vir para cá, eu estava na reunião de articulação de pesquisadoras, onde a gente tinha talvez 30 pessoas no máximo, e aqui a gente tem uma sala cheia. Então, talvez a gente precisasse de um espaço maior, com mais tempo, né? Acho que a gente acabou, com a maravilha que está sendo esse evento, colocando a educação num lugar que talvez ela seja maior do que a gente conseguiu construir aqui, né? Embora seja um espaço transversal, acho que a gente não vai conseguir tirar muita coisa em termos de encaminhamento daqui, né? Então, eu sugiro e convoco que a gente consiga ir para além desse espaço aqui, porque a qualquer momento vai acabar, né, o nosso tempo, a gente tem que ir para a plenária geral, então pensar em formas da gente expandir esse espaço de alguma maneira, esse encontro, para a gente conseguir encaminhar coisas, né? A gente está falando muito dos nossos incômodos, do que é necessário, das violências que a gente vem sofrendo, mas eu acho que a gente precisa encaminhar, construir, né? Só observar também que na programação original a gente tinha ao mesmo tempo a reunião de pesquisadoras e a reunião de educadoras e estudantes. E é importante reafirmar que a escola é um espaço de produção de conhecimento, né? Então, essas reuniões não deveriam ter sido colocadas juntas. Pelo menos a gente conseguiu mudar aí, o que fez com que os professores, as professoras, os estudantes que estão aqui não consigam almoçar direito, né? Porque o professor é, antes de tudo, um forte. E aí eu quero dizer mais uma coisa, que era, na verdade, o que eu queria falar na minha inscrição. Ontem a gente teve uma mesa sobre direitos reprodutivos, justiça reprodutiva, e a gente falou várias vezes, foi mencionado aqui mais cedo, o sucesso da campanha Criança Não é Mãe, né? E o quanto essa questão da violência que a gente está falando aqui também passa por uma luta de educação, né? Então, eu acho que a gente deveria pensar
seriamente em como viabilizar uma articulação de uma rede de educadoras pelo direito de decidir. Tá? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente tem, aqui no Brasil, um movimento de redes profissionais pelo direito de decidir, assistentes sociais pelo direito de decidir, enfermeiras sobre o direito de decidir. A gente precisa de educadoras pelo direito de decidir, porque a gente é atacado mesmo, já é doutrinador, ideológico, então a gente vai para cima mesmo. Né? Então a gente tem que ser propositiva e se articular, porque essa é uma luta muito difícil a gente fazer sozinha. Então, enfim, não dá para a gente encaminhar muita coisa hoje, mas vou jogar isso aí na cabeça de vocês para a gente tentar pensar numa forma de articular essa rede. Obrigada. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada, Bárbara. Gente, para quem ainda não assinou a listinha de presença, ela é importante, porque a gente vai ter uma organização, a ideia é que a gente tenha este primeiro momento aqui, que todas estão presenciais e logo a gente também organiza um encontro, né? Tem essa ideia também. Gente, para quem não conhece, a Bárbara, essa que acabou de vos falar, ela tem esse livro maravilhoso. Eu li só um pedacinho, tá? Li só um capítulo, por enquanto. Mas, enfim, né? Tá vendendo lá embaixo. Ela é uma pessoa bem tímida, né? Então, eu estou aqui para fazer essa graça, né? Comprem, ela é maravilhosa. Próxima, Patrícia. Boa tarde. Eu sou a professora Patrícia, sou professora da rede estadual e rede municipal de Ribeirão Preto. Faço parte da APUESP, sou professora conselheira da APUESP, da resistência feminista. Eu quero aqui fazer uma denúncia a respeito de uma violência que vemos sofrendo há anos das políticas públicas do governo do Estado de São Paulo com o fechamento das salas de EJA. Porque eu, como professora de EJA, enquanto fui professora de EJA há muitos anos, e eu sempre fazia uma pesquisa com os alunos, as alunas, a maioria, 80% eram alunas. Essas alunas que frequentavam a EJA eram aquelas que precisaram parar de estudar para poder trabalhar, ou então aquelas que engravidaram cedo e foram cuidar da criança, ou aquelas que tinham que cuidar dos pais idosos, de alguém acamado em casa. Então, essas pessoas, elas ficaram sem oportunidade, um direito que deveria lhes ser dado, que é a educação pública de qualidade. E esse movimento de fechamento das salas de EJA não é só do Estado de São Paulo. Eu também trabalho no município de Ribeirão Preto, e Ribeirão Preto também vem fechando as salas de EJA, principalmente do Fundamental 2, que o Estado já não atende e não oferece. Então, acho que é uma luta que nós, como mulheres em luta aqui, temos que levar adiante e, a partir desse MEL, colocar essa reabertura e esse levantamento para garantir esse direito de uma educação pública de qualidade para as pessoas, para as mulheres que não tiveram condições de terminarem os seus estudos na época que tiveram que se ausentar. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Importantíssimo esse informe. Gente, vou chamar aqui a Aparecida, que ela dá um informezinho rapidinho. 1 minuto, tá, Aparecida? Gente, boa tarde. Como uma boa professora, eu gostaria que vocês lessem a minha blusa. Decolonizar o colonialismo. Não, descentralizar o colonialismo. Decolonizar a educação. Desmantelar o quê? Capitalismo. Então, o movimento negro é educador. Não adianta colocar nas universidades para poder ensinar, não. É no chão da escola, no povo negro, que você tem que procurar, querida vereadora, que não está aqui, deve ter ido almoçar. Então, é ali que você vai aprender com o povo negro. Então, 1 milhão de mulheres negras irão em Brasília este ano, em novembro de 2025. E eu sou de Belo Horizonte, da articulação de mulheres negras de Minas Gerais, e gostaria de convidar vocês a somar conosco. Muito obrigada. A gente que agradece, muito obrigada. Uhul! É nós. Inês, por gentileza, o informe, 1 minuto. Boa tarde a todos e a todas. É necessário que nós, professores, saibamos e tenhamos consciências que somos trabalhadores. Então, dia 29, haverá
uma marcha para Brasília, onde os trabalhadores deverão fazer pressão aos senadores e vereadores da capital, que é um pedido que o nosso presidente está fazendo para que esse povo da direita aprove os nossos direitos trabalhistas. A pauta é redução da jornada de trabalho sem redução de salário, fim da escala 6x1, isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. E essa é a proposta. Procure a CUT, procure... os ônibus é de graça, a alimentação vocês têm que pagar para se alimentar. É bate e volta. Sai no dia 29, dia 30 chega em Brasília, faz a marcha e a plenária retorna no mesmo dia do dia 30 e dia 31 chega em São Paulo. Obrigada. Obrigada a você, Inês. Obrigada, Inês. Gente, agora... A gente vai voltar aqui para a mesa para a gente dar os encaminhamentos. Então, vão ser 2 minutinhos, tá bem, gurias? Podemos fazer na mesma ordem? As considerações finais, exatamente. Pode ser? Então, gente, primeiramente saudar o debate, todas as companheiras que falaram, trouxeram aqui questões importantes para a nossa luta da educação, né? Eu quero dizer que em cada estado, em cada cidade, nós estamos resistindo, e até então nós estávamos resistindo sozinhas, né? Ou com os nossos grupos. Agora, nós viramos esse enxame aqui, e esse enxame da educação também tem que tomar o país todo, para a gente ir para cada escola, para cada território, para discutir o feminismo, né? A gente juntar projetos de leis, né, no parlamento, seja nas assembleias legislativas, seja nas câmaras municipais. Então, eu acho que é isso. Nós temos que discutir projetos para a educação, experiências como, por exemplo, da deputada de Santa Catarina, né? Nós temos alguns acúmulos também, nós fizemos cartilha da violência contra as mulheres, e nós vamos levar essa luta para poder enfrentar o fascismo no nosso país, porque é a mulherada à frente, as mulheres negras que vão mudar esse país, né? E quero aqui reforçar o convite que foi feito para as companheiras, para a gente marchar na marcha das mulheres negras, para a gente poder estar lá conjuntamente, porque é contra o racismo, é contra o machismo que a gente vai poder mudar esse país. E a educação é parte importante e fundamental, porque está no alvo deles. Está no alvo do fascismo as nossas escolas, as nossas crianças e a juventude. E nós não vamos permitir, nós vamos à luta. Salve o MEL, salve a mulherada, vamos à luta. Muito obrigada, Silene. Nós temos um grupo de WhatsApp, né, que a companheira Eliana organizou. Tem muitas companheiras já nesse grupo. É importante que seja preenchida a lista de presença, que vocês coloquem o número de telefone certinho, para aquelas que ainda não estão no grupo, para que a gente possa colocar, e que esse grupo ele seja utilizado como um canal para que a gente possa se comunicar, né? Então, é importante que todas, todos e todos estejam nesse grupo, que não saiam do grupo, para a gente poder, para a gente ver quais são os próximos passos, tá bom? Companheira Silvia, por favor. Gente, então, primeiro eu queria saudar aqui que todas as pessoas que participaram, né? Educadores, educadoras, estudantes, e dizer o seguinte: a extrema-direita, ela está organizada nacionalmente e mundialmente. Aqui no Brasil, existe uma articulação de parlamentares de extrema-direita que eles colocam projetos de lei ao mesmo tempo em todas as câmaras municipais. Todas. Quando a gente vai ver, chegou lá na Câmara de São Paulo, já chegou em Belo Horizonte, já chegou em Ribeirão Preto, o mesmo projeto. Eles estão melhor organizados do que nós. Isso nós temos que reconhecer. Mas então, já que a gente reconhece isso, a gente precisa correr atrás do prejuízo. Então, eu saio daqui, eu acho que a companheira falou muito bem, nós precisamos sair daqui articuladas.
1 minuto. Precisamos sair daqui com propostas. Então, uma proposta que eu faço aqui é que a gente tenha um rol de projetos de lei que possam estar sendo colocados ao mesmo tempo em todas as câmaras municipais, em todas as assembleias legislativas. Porque os projetos de lei que a companheira de Santa Catarina falou são ótimos, mas vamos fazer essa corrente. Vamos nos articular assim como eles se articulam, para que em todos os espaços legislativos a gente esteja com a mesma proposta. E eles vão ficar correndo atrás, porque as nossas propostas eles não vão concordar, assim como a gente não concorda com a proposta deles, mas as nossas propostas nós temos que fazer campanha nas escolas para que elas sejam aprovadas. Então, a proposta concreta que eu faço é isso, que esse espaço sirva para a gente se articular nacionalmente com projetos de lei por todas as cidades. Muito obrigada, Silvia. Companheira Letícia, por gentileza. Muito obrigada, gente. Finalizar aqui agradecendo pelo espaço, agradecendo pelas ricas contribuições que nós tivemos aqui hoje, gente. E para falar que a educação ela só vai ser verdadeiramente transformadora, verdadeiramente emancipadora, se nós, mulheres, estivermos à frente dessa construção e convidar também vocês para uma pauta muito importante, gente. Hoje a UNE, a UBS, a NPG, as entidades estudantis, os movimentos sociais, os sindicatos, as organizações de juventude, estamos construindo um plebiscito popular pela taxação das grandes fortunas. E por que isso é importante? Porque através disso, enquanto uma massa pequena concentra grandes fortunas, os filhos dos trabalhadores, da empregada doméstica, está com dificuldade de ter o restaurante universitário, de acessar, de ter moradia, de pegar um ônibus para ir para a escola. Então, enquanto muitos hoje precisam definir o dinheiro deles, se vai ser para comer ou para ir para a universidade, a gente tem grandes bilionários concentrando a maior riqueza do nosso país. Então, convidar todo mundo a ir para a rua junto com a gente, construir essa taxação, porque, como foi falado aqui por uma das camaradas, nós, mulheres, movimentamos muitas pautas importantes. Assim como nós somos maioria na movimentação da pauta do ele não lá atrás, para impedir o avanço da extrema-direita, a gente também vai ser agora para falar que a educação precisa ter mais orçamento e que ela precisa ser uma educação com equidade, com igualdade, com mais diversidade e que coloque no debate realmente das universidades, dos institutos federais, das escolas, o que realmente precisa ser feito para um projeto de educação, de emancipação do nosso país, que realmente acolha a juventude, mas, sobretudo, a juventude nas interseccionalidades das mulheres. Então, vamos para cima, vamos construir junto essa luta e viva a luta do movimento feminista, viva a luta das mulheres. Obrigada. Muito obrigada, Letícia. Agora, a companheira Nicole, por favor. Bom, gente, primeiro eu vou chamar aqui a Ana de BH, vou dar metade do meu tempo para ela fazer uma falinha rápida, mas primeiramente agradecer o debate que a gente teve aqui. Eu acho que é muito importante tudo que está acontecendo, mas também que isso continue, que seja uma iniciativa que a gente continue trazendo. Então, também queria indicar aqui uma proposta de que a gente trouxesse, colocasse todo mundo num grupo e depois fizesse uma reunião nacional com todo mundo que está aqui, adicionar mais gente, para a gente conseguir tirar de lá uma iniciativa nacional, realmente uma atividade para a gente construir em cada escola, em cada grêmio, em cada universidade que a gente tem, porque eu acho que só assim a gente vai conseguir fortalecer o nosso movimento, só assim a gente vai conseguir derrotar a extrema-direita, todas juntas ocupando as ruas. Então, eu passo minha fala agora para a Ana. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ana, eu sou de BH, eu sou dançarina e professora de dança de funk. E eu não sei se está todo mundo sabendo já, mas tem uma lei anti-oruan, anti-funk, anti-rap que foi aprovada aqui em São Paulo e ela está correndo risco de ser aprovada em BH também e meu grupo está correndo risco. Eu vou passar o @ para vocês, se vocês quiserem seguir lá e tal. É @f.osfaixaspreta no Instagram. A gente dança, vive da dança. E estão querendo censurar o movimento, proibir funk nas escolas, aquela questão de colocar a Bíblia nas escolas à força, sem o consentimento dos pais também, querer proibir banheiro químico em evento que tocar funk, que tiver um MC, que tiver um rapper, e isso vai afetar... Os artistas grandes não estão percebendo, não estão fazendo nenhuma movimentação, mas está rolando
link para assinar, para ir contra a lei, e são poucas pessoas, porque em BH a minoria dos vereadores são de esquerda, e isso está prejudicando muita gente. Então, a gente precisa de pessoas fora de BH também para votar e para dar esse apoio para a gente. Aí, se vocês puderem dar uma olhadinha lá, seguir, e é isso. É @f.osfaixaspreta. Isso. Aí eu vou postar lá o link no story de novo. Isso. Aí o plural é só no os e nos faixas. Aí é isso. Eu tô no grupo dois grupos do Mel só. Ele vai ser criado e marca o Mel também, que a gente fica a comunicação do Mel para divulgar nos stories também, que vai ter uma ampla. Isso. Tá. E aí nesses stories que tu for postar, marca o Mel, a gente fala com a comunicação para recompartilhar também. Perfeito. Muito Top. obrigada, viu? Valeu, viu? Eu acho que uma coisa que surgiu aqui em diversas falas, né, a importância da gente dar continuidade a esse movimento potente, né, esse movimento de luta. É um movimento que tem tudo para ser muito transformador. Então, eu acho que daqui, essa ideia de que nós temos que ter um momento, pensar uma reunião, né, uma reunião online, uma proposta de que essa reunião possa ser no dia 28, que é um domingo. E aí eu sei que algumas pessoas já estão precisando se organizar para sair. Ainda tem a companheira aqui para poder fazer as considerações finais dela. Mas já anotar aí no calendário de vocês, domingo 28/4. 27, tá, foi corrigida aqui. Domingo, 27/4, 18 horas. Aí, no meio daquela preguicinha de final de tarde, a gente acessa aquele link para poder participar dessa reunião, que eu tenho certeza que vai ser a continuidade disso aqui, muito bacana, muito forte, muito potente. Passo a fala agora para a companheira Manuela. Obrigada, gente. Mais uma vez, eu queria agradecer a todas vocês por esse espaço, agradecer a organização do Mel, agradecer a vocês que buscaram aí um exemplar do livro com o Bruno e também com a Jéssica. Quero dizer para vocês que a gente, lá em Goiás, já fez esse trabalho com mais de 300 escolas no estado, com 65 municípios, distribuindo gratuitamente 40 mil exemplares, assim como esse que vocês viram, e 290 salas de atendimento especializado também no nosso estado. A gente está falando de um estado conservador, assim como São Paulo e tantos outros, né? Mas a gente segue em marcha, resistindo, no chão da escola, dialogando junto com alunos, dialogando com professores e com professoras especialmente. Além dessa porta de entrada maravilhosa aqui no Mel, a gente quer também anunciar que, graças a um contato da nossa equipe aqui pelo Bruno, juntamente com a Fundação Casa, a gente está se ampliando também em um espaço extremamente experiente para poder fazer um trabalho também combativo. E a partir de segunda-feira, amanhã, a gente já tem algumas atividades com a Fundação Casa aqui em São Paulo, e a gente espera poder conhecer todas as realidades também de vocês em outros estados e inspirar ações por lá. Um grande beijo, muito obrigada, e espero que a gente continue se encontrando nessa rede potente. Obrigada. Obrigada, Manu. Bom, além da questão, né, que foi posta aqui em diversas falas, para que a gente pudesse dar continuidade, né, a esse debate, nós fizemos essa reunião num ritmo um pouco acelerado, mas sem perder a qualidade. Né? Sem perder a qualidade, porque, infelizmente, nós somos aquelas que fomos ensinadas que, quando a gente queria brincar na rua, a gente tinha que lavar a louça rapidinho, né? Não é algo que a gente se orgulhe, mas faz parte da nossa trajetória. Então, quando a gente tem que se organizar e tem que fazer a coisa rapidinho, a gente também faz e faz bacana, como fizemos esse encontro aqui, como fizemos esse debate, sem perder a qualidade e ainda dentro do possível no nosso tempo, né? Nós vamos agora... surgiu de proposta aqui a questão da rede, né, uma rede de educadoras que foi apresentada pela Bárbara, a proposta de projetos de leis
de lei sincronizado em todo o país, apresentado pela companheira Silvia. E aí, a questão do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, que a gente possa fazer a manutenção desse grupo e que nós tenhamos aí no dia 27/4 uma reunião às 18 horas de forma online. Não, vamos fazer presencial, juntar Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, São Paulo. Ai, que delícia. Eu quero ir para BH. Rever o meu povo. O Rio Grande do Sul vai ter que sair 3 dias antes. Então. Ai, delícia. E para que a gente possa finalizar, né, mais uma vez agradecer a todas, a todos e todes por esse momento especial, né, por essa reunião potente e maravilhosa. Passar a palavra aqui para a companheira. Gente, acho que só agradecer. A gente está neste espaço aqui do MEL, que para nós que somos do movimento estudantil, é um espaço bem diferente, né? É um espaço aqui onde a gente consegue se acolher, a gente consegue juntar gerações que vieram antes da gente, parlamentares que a gente conheceu aqui presencialmente, que às vezes a gente só vê nas redes sociais. A gente está aqui também com várias estudantes que vieram de outros países, de outros lugares do país. E a gente tem agora um encontro marcado para fazer essa próxima reunião de forma online, para trazer mais encaminhamentos, botar em prática tudo que a gente acumulou aqui. Foi dito aqui que a gente tem tido uma disputa ideológica. E eu acho que a gente tem perdido essa disputa. Mas a gente tem perdido porque a gente não está se organizando juntas. A gente tem perdido porque cada uma está no seu quadrado. E o Enxame, esse Festival MEL, ele tem a condição de reunir todas as mulheres do país para traçar um novo projeto de desenvolvimento nacional, um novo projeto de desenvolvimento que vai botar as mulheres na ponta deste projeto. Porque a gente sabe que quando tem mulher, tem organização, quando tem mulher, tem acolhimento. E agora eu queria propor para a gente tirar uma foto, todas nós aqui juntas, os meninos também podem colar junto na foto e a gente vai sair logo mais para a plenária final, que vai estar muito lindo desse festival. Muito obrigado. Viva as mulheres, gente. Viva o Festival MEL. Bora, mulheres! Viva as abelhas! Vai rolar um videozinho, eu vou chamar a palavra de ordem então para ficar bonito, pode ser? Vamos lá. Te cuida, te cuida, te cuida, seu machista. A América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, se cuida, se cuida, seu machista. A América Latina vai ser toda feminista. Viva as mulheres, viva a luta das mulheres!